Sejam muito bem-vindos a mais uma análise do Bitcoin. Hoje vamos dar uma olhada aqui como que foi a movimentação do ativo durante a semana, para entender quais próximos passos agora está por vir, ainda mais porque devemos considerar que saiu a taxa de juros nos Estados Unidos e esse acordo aí, entre aspas, entre a China e os Estados Unidos, onde estava todo mundo esperando que o mercado ia subir, né? E basicamente o que aconteceu? Pegou todo mundo de surpresa e o mercado começou a corrigir. Mas antes da gente se aprofundar na análise, não esquece aqui de curtir meu vídeo e já se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as movimentações do Bitcoin, para não ser pego de surpresa aí no mercado. Beleza? Então vamos lá. Semana passada o Bitcoin estava trabalhando aqui nessa movimentação de alta, que é aquilo que aconteceu da outra vez quando a gente estava falando em corte na taxa de juros. Então o mercado ele já vinha precificando essa movimentação, os institucionais já tinham montado suas posições nessas regiões mais baixas e o mercado ficou otimista em relação a essa notícia. Então ele veio com essa movimentação de alta e agora que saiu de fato a notícia, cortaram os juros, o mercado fez o quê? Começou a despencar de novo. Isso aconteceu da outra vez, onde foi nessa movimentação aqui. Então o mercado ele vinha no movimento de baixo, no dia ali do corte basicamente teve essa impulsão forte de alta, onde o varejo entrou pesado aqui comprando essa informação e o mercado corrigiu para chegar numa região de demanda que a gente já tinha marcado que seria o nosso ponto de entrada aqui. Então haviam várias confluências nessa região para montar a posição. E agora o que aconteceu? Depois desse anúncio da taxa de juros, o mercado não reagiu de forma positiva, seguindo o mesmo efeito da outra notícia. Então o mercado corrigiu, deixando pontos de liquidez aqui e nos topos. Então são dois pontos muito importantes que a gente tem que considerar. Por quê? Lembra que eu sempre falo para vocês, o preço ele sempre tende a buscar liquidez. Então, cuidado quem está comprando nessas regiões de suporte ou vendendo aqui nessas resistências aqui, ó. Esse topo aqui era uma região de oferta em confluência com essa linha inferior do canal aqui, que era uma região de suporte, e foi testada como resistência. Então, aqui era um ponto crítico para venda. A galera estava especulando que poderia continuar a movimentação de alta rumo à máxima do ativo novamente. No entanto, essa região era muito forte para venda. Então, o preço ele segurou e teve a correção e agora está deixando uma região de liquidez nos fundos. Então, o que a gente tem que ficar atento? Sabendo disso, que o preço sempre busca a liquidez, ele capturando a liquidez dos fundos, ele vai chegar nessa região de demanda novamente que a gente tinha marcado aqui. Então, quem não está posicionado ainda, aqui ainda acaba sendo um ponto interessante para comprar, beleza? Mas não, nesse momento não é para entrar com uma mão mais pesada aqui, porque essa região já foi testada. Mas se ele capturando essa liquidez nos fundos, depois tendo alguma notícia, algum outro catalisador que possa vir a impulsionar os preços novamente, ele tem esses topos aqui para buscar, impulsionando o preço ainda mais para cima. Olhando em tempos gráficos menores, o que a gente tem que se atentar aqui? Como o viés ainda está baixista, a gente começa a procurar regiões de venda para se posicionar. Além disso, dessas regiões de oferta, a gente tem que considerar o sentimento do mercado. Se você pegar, olhar a região de oferta, mais o sentimento agora, você vai observar que ele está negativo. Então, isso favorece ainda mais as nossas entradas na venda. Diferente de você montar uma posição de compra, por exemplo. Sabendo que o mercado está negativo, o pessoal está com medo, você comprar é muito mais difícil da operação desenvolver. Então, o risco acaba sendo maior. Então, quando você alinha uma movimentação baixista com região de oferta para vender com o sentimento do mercado negativo, isso ajuda ainda mais nas operações, fazendo com que elas desenvolvam bem mais. Por exemplo, nessa aqui, o mercado ele testou a região do fundo, deixando essa liquidez ali, trabalhou numa movimentação de alta e fazendo esse canal aqui acumulando. Ele teve uma captura de liquidez chegando na região de oferta aqui e mostrou força vendedora. Eu estou vendido nessa operação aqui. Então, pensando no quê? Que ele possa vir buscar essa região mais abaixo aqui. Beleza? É um trade mais curto, não é para montar posição longa, nada nesse sentido. Regiões mais importantes são as que eu comentei anteriormente. Essa região aqui para montar a posição de compra. E se em algum momento ele chegar rompendo esses topos aqui para capturar a liquidez, a gente tem toda essa região aqui de venda para ficar
de olho para os próximos dias também. Beleza? Então, quem não fez alguma operação de compra agora, não faz, porque não tem nada interessante aqui para comprar. Simplesmente regiões mais interessantes para vender nesse momento, para buscar essa região aqui do macro. Beleza? Então, para essa semana, são essas regiões e movimentações que eu estou esperando e estou de olho. Lembrando que final de semana normalmente tem de ser um mercado mais de baixa, devido à baixa liquidez, então o mercado tende a dar uma corrigida. Isso pode acabar ainda ajudando a gente nessa operação. Então, não é uma operação que talvez segure para hoje somente, vai depender de como ela se desenvolver nessas próximas horas aqui agora. No mais, a gente aguarda essas regiões de teste novamente de demanda para montar novas posições e ficar de olho nas notícias, nos dados econômicos e novamente nesse acordo entre os Estados Unidos e a China, que provavelmente eles vão assinar na próxima semana. Então a análise de hoje é essa daí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Então até semana que vem.